Tem um pessoal aqui vindo com os conflitos fortes, né? Deixa eu ver. Nathan Aredes dizendo: o conflito da minha história são se os personagens conseguirão enfrentar suas perdas de sua vida toda em todos os sentidos. Está um pouco vago, Nathan. É mais interessante sempre você ser específico, tipo assim, que perda? Morreu alguém? Perdeu a casa? Pegou fogo? Né? É bom deixar claro qual é a perda, né? E que é que o personagem tem para enfrentar essa perda. Muito bem, perdeu a casa e aí? Tem que construir outra? Tem que sair do país? Tem que ir o quê? Seja claro nos conflitos, tá? O Francisco Júnior aqui, ó. Terra Maldita é um bom título para um conto de fantasia dark? É, Eu gosto. As trevas se alastram sobre uma terra adoecida, ela devora uma cidade inteira, soltando no lugar dos vivos criaturas que devoram humanos. Só toma cuidado para não ficar muito parecido com um livro de zumbi, né? é, Que também já é um assunto super explorado, né? se você for falar de zumbi, deu uma virada aí diferente. A própria terra ser maligna é interessante, mas aí você tem que ver o que você tira daí que não seja muito parecido com zumbi. Gabi, do Rosseo, que diz: gostaria de trazer um protagonista focado em questões psicológicas, mas nunca sei como colocar isso em palavras e explicar a complexidade emocional do personagem. Gabi, vou repetir a dica, tá? Coloque o personagem numa situação difícil e faça ele ou ela agir. Essa situação difícil vai mostrar a profundidade emocional do personagem sem você precisar explicar. A própria ação, o que o personagem diz, a escolha que o personagem vai fazer. Se você coloca uma situação tão dramática que o personagem precisa escolher, eu vou salvar fulano ou eu vou salvar Beltrano? Eu vou correr ou vou ficar? Eu vou roubar ou eu não vou roubar? Eu vou perdoar ou não vou perdoar? As situações de escolha, e quanto mais envolvido tiver, tanto melhor, né? Eu quero muito uma coisa, mas ao mesmo tempo, eu não acredito que isso seja certo. Você revela a profundidade do personagem sem precisar ficar dizendo, ele é assim, o assado, ou ela é assim, o assado. Tal. Inelise Martins está falando aqui: eu costumo usar o discurso indireto livre para que o leitor acompanhe o psicológico do personagem. Tudo bem, você pode, mas que não seja para dizer o óbvio. Eu me aborreço muito quando as pessoas estão descrevendo sensações ou sentimentos óbvios, né? Tô com raiva porque fulaninho fez não sei o que comigo, e é muito besta, sabe? Se você vai usar o discurso indireto, use para descrever coisas inesperadas. Só isso que eu digo. Sugiro, né? Tá com raiva no trânsito. Não descreva. Né? Tô inconformada com o preço no supermercado. Não descreva. Não, é mesmo. Né? Ululante. Total, não vá por aí. FC Eletrônico está dizendo: o conflito da minha história é a personagem assumir a homossexualidade mesmo sabendo que o pai dela é extremamente religioso e apaixonando-se pela professora. Clichê, eu sei. É verdade. Clichêzão. É um conflito verdadeiro, mas sim, já apareceu em várias histórias. Então é interessante que você coloque alguma coisa de diferente aí para tornar esse conflito mais interessante, tá? Nem sei o que, mas aí é algum particular, né? Em geral, quando você tem um conflito assim, que você já viu muito antes, muita história falando disso, é interessante você aumentar a característica. Então, sei lá, eu não sei se a homossexual a professora apaixonou-se pela professora, então uma menina, né? Então, a menina aí ser muito alguma coisa, entendeu? Ou muito brava, ou muito tímida, ou, sei lá, muito alguma. O pai também ser muito alguma coisa para aumentar um pouco a frequência desse conflito, para ele não ser uma história que você já leu 1000 vezes, né? O pai, sei lá,
Ele é extremamente religioso, mas também ele é alguma outra coisa, sabe? Vai ver, ele também está apaixonado pela professora, sei lá. Inventa alguma coisa aí para transformar essa história um pouco menos comum. Ó, o André Nemésio aí. Fala, André Nemésio. Opa! Ó, pergunta sobre conflito. Vamos Conflito lá. meu. Escrevi um livro sobre ficção científica. Vendeu super bem, fiquei feliz. Conflito. Escrevo uma continuação desse livro ou parto para outra história? É o livro dos dinossauros lá, né? É o livro dos dinossauros. É que continuação? Como é que você vai continuar a história dos dinossauros se morreu todo mundo? Ó, temos um conflito aqui. Acho que ali não rola, né? Bom, André, não tem resposta. Você faz o que você achar interessante. Ninguém, o que eu vou dizer é assim, ninguém deve fazer algo porque acha que vai dar dinheiro, tá? Isso é a maior zica. Vejo inúmeras vezes autores tomando decisão por, esse foi um sucesso, então vou fazer o 2, o 3, o tarará, porque é garantido ser sucesso. Não é garantido ser sucesso. E você fazer sem você ter um envolvimento profundo, ser realmente aquilo que você quer falar, você vai fazer um negócio meia boca. Não recomendo. Recomendo que você faça alguma história que você esteja muito interessado em contar. Se por acaso ela puder também ser ficção científica, ótimo. Que aí você vai falar com os mesmos leitores que leram a sua outra história. Mas se não for, tá bom, tudo bem, mas não vai fazer algo só para. O Weber Bentes está falando aqui, minha protagonista precisa matar desconhecidos para proteger a pessoa que ela ama. Ela acredita que será fácil até se reconhecer semelhante a esses inocentes. Dependendo da razão, né, por que ela precisa matar essas pessoas para proteger a pessoa que ela ama, pode ser um conflito muito interessante, que justamente provoca um questionamento. Muito bom. Gostei bom. Também. Tem um ponto aí. Tem. Nathan Aredes, cada protagonista meu tem mais de uma perda grande diferente. Em grande maioria envolve a ruptura ou a morte de parentes. E para cada um tem consequências diferentes e lidam, aprendem de forma diferente. Nathan, eu vou repetir assim, o conflito é melhor que ele leve à ação, tá? A perda de alguém em si não chega a ser um conflito. Ela é algo que acontece, é algo ruim, mas isso não é conflito. Conflito é algo assim, o personagem quer algo e não consegue, tem algo atrapalhando. Alguém morrer, ainda que seja doloroso, não é conflito, a menos que aquela pessoa fosse ajudar o personagem, de alguma forma. Então toma um pouquinho de cuidado. Uma linha narrativa em que o personagem perde alguém, em si, não há conflito. Você tem que ter, ele tem que querer alguma coisa, tem que ir atrás de alguma coisa, aquilo atrapalhar, aí sim, a morte pode ser, além de dolorosa, um senhor obstáculo a ser vencido, tá? Dá uma pensadinha nisso. Por que a gente chora em alguns livros quando morre o personagem? Porque aquele personagem, ele ajuda, ou atrapalha, ou discute, ou é parceiro, ou fez muita coisa na vida do protagonista. Então, ele é parte integrante da ação. Ele contribuiu para o conflito, ou melhorando, ou piorando, tá? Então, se esse personagem morre, você sente, diz, nossa, fulano, né? Fulano fez tanta coisa aqui, a favor ou contra. Puxa, eu estava torcendo, puxa, eu estava com raiva. Aí o fulano morre, você fica assim, abalado. Mas simplesmente uma pessoa morre porque é parente do seu protagonista, isso não vai despertar no leitor a emoção que você gostaria. Tá? O Cleber Machado está fazendo uma pergunta aqui interessante. Vocês ainda veem espaço para fantasias ao estilo do Percy Jackson no mercado brasileiro? Sim. Fantasias juvenis, demoradas, com muita ação.
e que ainda usem alguma mitologia que as crianças sejam obrigadas a estudar, que foi isso que Percy Jackson fez, né? Jogou lá mitologia grega, que os aluninhos estudam e em geral não entendem nada, né? Então, aliás, joga de uma forma engraçada, né? Porque o próprio, numa das séries lá, o protagonista nem lembra, né? Ele é filho de um deus que ele nem sabe o significado, porque ele não lembra o significado dos deuses gregos. É bem engraçado. Então, sim, uma pegada bem humorada, juvenil, para uma questão que os alunos sejam obrigados a estudar, absolutamente, sim. Aliás, se alguém fizesse uma pegada bem humorada de história do Brasil, acho que faria um mega sucesso, sabe? Mas teria que ser bem, bem pensado, né? Para brincar na medida certa, né? Na medida da cabeça dos adolescentes. Teve aquela série da Globo antigona lá, como é que chamava? Os Quintos dos Infernos. Era uma visão bem humorada de uma passagem da nossa história, que era, se não me engano, era da Carlota Joaquina, quando eles estavam para ir embora do Brasil. Eu acho, se você. Alguma coisa que os alunos sejam obrigados a estudar, que eles acham completamente descabelado, né? Absurdo. Não faz nenhum sentido. Isso ser transportado para uma ficção juvenil, que coloque um protagonista adolescente fazendo coisas que o leitor se interesse, e ainda tirando o sarro daquilo tudo, com certeza, acho que tem. O Vinícius Silva aqui está preocupado. Posso colocar um diálogo de uma cena de um filme em um capítulo do meu livro? Não! Evite. A menos que seja muito curto e muito icônico, tá? Tem gente que cita, assim, o Poderoso Chefão, um trechinho, ou um bonde chamado Desejo, um trechinho, mas é trechinho, curtinho, ou uma frase ou outra. Não pode pôr longos blá blá blás, tá? Tome cuidado. Quanto mais velho for o filme, tanto melhor. Menos chance de ser processado pelo estúdio caso o seu livro faça sucesso. Ivone Teixeira está dizendo: adorei o caso da carcereira que, no último dia de trabalho, antes de se aposentar, ajudou um presidiário perigoso a fugir. Quando a polícia pôs a mão neles, ela se matou. Gostaria de ler isso em um livro. Olha, Ivone, é uma história interessante. É uma história. Tem conflito. Veja bem, qual é o conflito? É a carcereira que, de alguma forma, acha que o presidiário tem razão, ou merece ser protegido, ser ajudado. Veja, qual é o conflito? Ela gostaria que ele fosse livre, ainda que o trabalho dela seja mantê-lo preso. Tem coisa aí, ainda mais se tem algum lance de amor, de sexo, tal, pode ter mais conflitos ainda, ou seja, ela quer algo que a própria situação impede. Belo conflito. Dá para explorar, um bom pontapé inicial para uma história aí. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.